Vamos conversar com o Luiz Felipe Nunes, que está aqui com uma notícia que não pega ninguém de surpresa, né? Que tem a ver com a saidinha temporária de criminosos que conseguiram esse benefício na justiça. Todos os anos, Joel, quando a gente tem essa saidinha, ou todas as vezes que a gente tem ao longo do ano, a polícia já conta com o percentual que não volta, né? E a gente tem o balanço dessa última que acabou na semana passada, né, Luiz? Conta aí pra gente. Tava até calculando o percentual antes de você aí já trazer pra gente essas informações, como a Aninha própria disse, previsíveis, né? Como é que você tá, Nunes? Vamos lá, conta aí pra gente, meu irmãozinho. Previsíveis as informações. Como a Ana disse, sempre tem um percentual que é bem parecido, aliás. Falar das informações de agora, da saidinha que aconteceu entre o dia 12 e o dia 18 de setembro, que foi a terceira das 4 que acontecem no ano, em São Paulo, 33.749 pessoas do regime semiaberto foram beneficiadas. As que não voltaram foram 1.397. Então, uma porcentagem que sempre acontece. Eu fui pegar o levantamento das outras saidinhas para ver geralmente quanto que acontece. No começo do ano foram 1.400 na saidinha de Réveillon e agora em março também perto de 1.380. Então um número bem semelhante de... Coincidência, né? Exatamente. Nas últimas saidinhas, números muito parecidos de pessoas que não retornaram. O que agora a gente está buscando saber da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é quantas dessas 1.397 pessoas estão ou não estão com tornozeleira eletrônica. A gente falou nas últimas semanas que muitas desses presos não receberam a tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Administração Penitenciária ficou de responder para a gente o porquê que isso estava acontecendo e agora eu estou pedindo para eles não estão me respondendo no tempo devido, porque eles mandaram esse levantamento para a gente hoje cedo. Eu e o Felipe Melo, que faz o Manhã Bandeirantes, fizemos esse levantamento para trazer aqui, porque a Secretaria de Segurança Pública e a SAP não divulgaram. Já faz uma semana que os presos estão fora das penitenciárias e deveriam estar, e quando forem, eles agora estão foragidos pela justiça, e se voltarem, se eles forem capturados pela polícia, eles entram no regime fechado. Então tem uma regressão da pena, que é uma forma de punir quem já está punido. Ele já tem que estar na cadeia, agora vai ser punido com uma regressão, vai ficar em regime fechado, mas agora a gente precisa saber quantas dessas pessoas estão ou não estão com a tornozeleira eletrônica, um número que a gente ainda não tem, mais 1.397 pessoas que ainda não retornaram para os presídios de São Paulo. Eu fiz a conta aqui, é mais ou menos 4%, Joel. É sempre por aí, né? Uma média de 1.500. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos desse pessoal que não retorna na saidinha. Pois é, eu acho que uma quantidade mínima aí vai estar usando tornozeleira. Se tiver algum, porque a primeira informação que surgiu quando essa saidinha começou é de que eles não estavam com tornozeleira, né? E tanto que a gente teve aí um número também significativo de alguns que foram detidos, lembra? 118 que foram detidos e só porque a polícia estava ali dando uma volta, olhou e falou, vou abordar esse daqui. Quando abordou, ele estava descumprindo alguma medida cautelar, não poderia estar circulando naquela região, foi preso. Fora os que foram presos, entre aspas, em ação, né? Participando de sequestro, de assalto. Teve um da gangue do quebra-vidro, que foi preso no segundo dia da saidinha. Ele estava em saída temporária, já se meteu ali com a gangue para cumprir as metas, né, Joel? Que muitos saem da cadeia para cumprir. Isso aí é o que mordeu o policial, você lembra? Não, esse foi outro ainda, foram dois. O policial foi prender o cara e meteu a mordida na mão do policial. Tentou roubar a arma do policial, né? O cara totalmente apto à ressocialização, né? É uma pena, totalmente apto à saidinha temporária. Como o Luiz disse aí, o cara regride pro regime fechado. Né? E o regime fechado, o cara não tem acesso mais às 4 saidinhas temporárias por ano que eles têm direito. O preso do semiaberto ele pode sair 4 vezes por ano. Os que foram condenados até 2020, né? Depois de 2020, não tem mais essa possibilidade. Depois de 2020, quem foi condenado por crime hediondo não tem mais direito à saidinha. Se a pessoa foi condenada por um crime que não é hediondo, já cumpriu 1/4 da pena dela e está em regime semiaberto, ela ainda tem o benefício. E tem mais uma saidinha ainda esse ano, né? Tem a do final do ano de dezembro. Aconteceu uma já em março, aconteceu agora em junho, em setembro essa que a gente está falando agora, e mais uma no final do ano.
mas as pessoas que foram condenadas depois de 2020 por crimes hediondos não têm, mesmo que já estejam no regime semiaberto, elas não podem. Foi uma das medidas daquele pacote anticrime do governo Jair Bolsonaro, quando Sérgio Moro era ministro da Justiça. Uma das medidas desse pacote anticrime era essa restrição às saidinhas temporárias. Isso é um mínimo, né? É um mínimo. Mas veja que crime hediondo, um homicídio comum, né, Joel, não é um crime hediondo. Crime hediondo é o quê, por exemplo? E não deveria existir homicídio comum, né? Pois é, mas Homicídio quando a é gente está homicídio, falando, por exemplo, do quê? Como crime hediondo? Sequestro é um crime hediondo. Exato. Quais outros? Precisa levantar. Acredito que feminicídio também seja considerado crime hediondo. Mas a gente está falando de criminosos de periculosidade, de qualquer maneira, né? Que acabam tendo direito a esse benefício e pode contar que alguns desses aí não voltaram para a cadeia. Quando você solta um bolo tão grande como esse, de 33 mil pessoas, é claro que vai ter gente muito perigosa ali. Independente de ter avançado no cumprimento da pena, tem gente muito perigosa ali esperando para sair para cometer algum crime brutal. Qual que é? O que enquadra aí o crime hediondo, Fala aí, Luiz? Tem diversos. Tem o crime de estupro, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, crime de comércio ilegal, tráfico de drogas, mas nem todo homicídio é qualificado como hediondo. Tem o homicídio quando praticado em grupo de extermínio e homicídio qualificado. É uma tipificação diferente. Nem todo homicídio entra como hediondo. Então, é o crime dentro do crime. É a tipificação. Você pode ter cometido um homicídio, cumpriu parte da pena, está liberado para sua saidinha temporária, desde que volte no tempo estipulado. Se não voltou, for capturado depois, como são esses 1.397 que a polícia está buscando, se a polícia conseguir capturar e trazer de volta para o presídio que esse preso já deveria estar, volta para o regime fechado, cumpre a pena de maneira mais forte, digamos assim.